Pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Córrego do Feijão, mantida pela Vale na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, entraram nesta quarta-feira com um pedido de suspensão do acordo entre a mineradora, o governo de Minas e as instituições de justiça. Para a gente entender melhor esse contexto, né, o que está acontecendo, vamos falar com Jocely Andrioli, membro da coordenação nacional do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens. Bom dia, Jocely, como vai? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Jocely, bom, é isso, houve esse ingresso, né, no STF sobre essa suspensão, né, pedindo essa suspensão. Explica pra gente o que aconteceu, qual que é a reivindicação principal, enfim. Então, o movimento articulou, juntamente com a Associação Nacional dos Atingidos por Barragens, a ANAB, entidade de classe, e também a CASEC, ligada ao movimento pela soberania nacional da mineração, popular da mineração, MAN, e os partidos, tanto do PT como do PSOL, que são os sujeitos constitucionais, no caso dessa ADPF, que é o nome da ação, entrada no Supremo, com o objetivo de suspensão da homologação, não necessariamente suspensão do acordo. Inclusive, a ação pede claramente para a garantia da aplicação imediata dos recursos já garantidos no acordo para os atingidos. Mas, principalmente, essa ação visa garantir que os atingidos tenham a participação no processo e que garantam, inclusive, uma revisão do que foi acordado. Nesse caso, em se tratando que os atingidos foram prejudicados frontalmente por essa lógica que foi a negociação desse acordo, de interesse do governo do Estado de Minas Gerais, da própria mineradora, deixando de fora e prejudicando, por sua vez, o direito dos atingidos. Jocely, há também o requerimento para manutenção do pagamento do auxílio emergencial às famílias. A gente, inclusive, em outra oportunidade, eu e você já conversamos sobre isso, né? Sobre a continuidade de um amparo. Como que fica isso? Quais os valores demandados, enfim? Isso é fundamental porque no acordo atual feito pelo governo de Minas com a Vale, os recursos são insuficientes para as famílias serem incluídas. Hoje tem 20 mil pessoas que foram bloqueadas pela Vale e que não receberam até o momento e estão dentro dos critérios definidos, e tem em torno de 100 mil pessoas que precisariam ser incluídas, porque na época que foi conquistado esse direito, foi para apenas as pessoas que estão na faixa de 1 quilômetro do Rio Paraupeba. E as comunidades atingidas, em se tratando de uma indenização por dano moral coletivo e social, todas elas, na beira do Rio Paraupeba, têm direito a esse recurso, que é o mínimo para restaurar sua vida, né? Nós construímos uma proposta de um programa de renda, e a necessidade para esse programa, né, por 4 anos, seria de em torno de 11 bilhões. No acordo está apenas 4,4 bilhões previstos para toda essa demanda, o que é insuficiente. Significa que a grande maioria, ou seja, mais da metade da população, praticamente 100 mil pessoas, ficariam de fora dessa garantia mínima, que é para as famílias sustentar até ter a reparação definitiva. A gente sabe que esse crime é um crime que tem uma duração maior, né, por se tratar de uma contaminação de um rio inteiro, que é o Rio Paraupeba, e todas as comunidades da sua calha foram atingidas, estão hoje prejudicadas, sem a produção de alimentos, sem o acesso à água, sem acesso a lazer, sem acesso, né, às condições básicas que o rio propiciava a essas comunidades, né, sem falar o impacto que isso vai trazer à saúde dessa população. Aliás, sobre isso, eu sei, Jocely, que você já falou aqui pra gente, mas a gente sabe que a audiência é rotativa, então eu queria também perguntar, gostaria de reforçar esse impacto, especialmente para a vida e para a economia local. Como que está a região hoje? O que você pode dizer pra gente? A situação está bem calamitosa. Até hoje, a grande maioria das pessoas não tem água potável, para ter uma ideia. A reivindicação da água, sim, é uma reivindicação que todas as comunidades exigem, porque o rio está contaminado, claramente contaminado,
né? Isso todo mundo que conhece o rio sabe. As populações estão sem a capacidade produtiva que tinha antes. Antes tinha muitas hortas no entorno do rio Paraupeba, era uma região muito produtiva, né? E isso tudo foi quebrado. A produção de peixe, por exemplo, Três Marias é uma das regiões de maior produção de peixe no Brasil, né? Tudo isso foi prejudicado por esse crime, e tudo isso precisa ser restaurado de forma urgente. Se não bastasse essa questão mais produtiva, da falta de emprego, da falta de renda, tem a questão da saúde, a questão da violência psicológica, que foi esse crime e que tem ainda torturado muitas pessoas em toda a bacia do rio Paraupeba. Então, a situação social implicada por esse crime é uma situação bem drástica na região toda, e se não bastasse agora, temos visto ações do governo de tentativa de convencer os atingidos que esse foi um bom acordo. Então, também tem toda essa interferência do governo, do Exército, que a Vale tem em campo para construir uma relação de tentar impor que está tudo bem, e as famílias vão aumentando, então, seus níveis de depressão com isso. Se não bastasse, inclusive, uma coisa que precisa ser denunciada, né, a Vale tentou caçar as perícias que o juiz tinha garantido na região. Perícias essas que identificar de forma técnica qual é, de fato, o impacto social, ambiental, qual o nível de contaminação. Essas perícias foram caçadas, a maioria delas foram derrubadas com esse acordo, e pior que isso, a Vale garantiu que uma empresa privada contratada por ela é que vai fazer a base técnica dos estudos socioambientais, o que é um absurdo, porque, mais uma vez, nós vamos ter uma empresa cúmplice da criminosa fazendo estudos para dizer o que é o crime, qual é o impacto dele na vida das pessoas. Isso é um absurdo, precisa ser denunciado, e a gente espera, nessa ação do Supremo, reverter esse tipo de coisa que é escandalosa, assim, mais uma vez, um crime que aponta como objetivo ficar impune novamente. Não, isso é bem absurdo mesmo, porque algo que vai começar viciado, né? A própria parte interessada contrata uma pessoa para fazer a perícia. Realmente um absurdo. Queria saber, para a gente terminar, sobre... Bom, a homologação foi feita ontem, né, dessa DPF. Qual a expectativa para esse julgamento? Enfim, quando que vai entrar na pauta, vocês acreditam, do Supremo? Como é um pedido liminar, o prazo é 5 dias, né, para os ministros se manifestar. No pedido, a gente pede para não ter, se acaso não ter uma decisão monocrática, ser colocado em plenário para discussão de urgência dessa ação. Né? Então, a gente espera que nas próximas horas aí nós tenhamos respostas sobre a atuação do Supremo em relação ao maior crime, o maior massacre humano acontecido em nosso país no último período. Né? Eu acho que só perde quantitativamente pela pandemia, mas do ponto de vista regional, local, é um dos maiores crimes de massacre humano que tem acontecido em nosso país, e isso precisa ser tratado, porque, infelizmente, a Justiça Mineira não deu conta do recado. Né? Na nossa avaliação, o Judiciário se colocou conivente com um acordo que é injusto, ilegal, porque nós estamos recorrendo, inclusive, um dos motivos é esse: feriu frontalmente a Constituição, na medida que os sujeitos interessados diretamente tiveram seu direito proibido, né? Negado. A negação da participação dos atingidos foi escancarada com o decreto de sigilo, no primeiro momento do acordo, depois de confidencialidade, depois de proibição de participação dos atingidos nas reuniões de negociação, o que fere frontalmente a nossa Constituição. Esperamos que os ministros do Supremo tenham a sensatez de julgar de forma imparcial e ativa esse crime que foi cometido na realização desse acordo. É isso que esperamos também. Jocely Andrioli, membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, trazendo atualizações dessa luta que ainda terá outros capítulos e a gente seguirá acompanhando. Jocely, muito obrigada por disponibilizar seu tempo aqui para a Rádio Brasil Atual. Bom dia e até uma próxima. Bom dia. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.